Vocês vão precisar, para fazer o pão semi-integral, de 500 gramas de leite integral, ou você pode usar até água se você quiser, tá? Para ficar mais econômico ainda. Então, 500 gramas de leite, isso quer dizer que são 2 xícaras e meia de 200 ml, tá? Minha xícara, tá certo? Então, 500 gramas de leite ou de água, tá certo? Cadê? 5 colheres de sopa de açúcar ou 80 gramas. 1 colher de sopa rasa de sal, ou 20 gramas. Meia xícara de chá de óleo de soja ou 80 gramas. Eu usei óleo de soja, você pode usar de canola, de milho, o que você quiser, tá? Cadê, gente? 2 ovos ou 100 gramas. Aqui eu tenho 20 gramas de fermento biológico. Eu tô usando aqui o de saquinho mesmo e eu tô usando o sequinho, tá? Deixa tipo desidratado. Gente, eu trouxe isso aqui porque eu achei muito mara esse fermento, tá? Por isso que eu trouxe pra vocês. Senão eu teria colocado no potinho. Tá certo? É um fermento que eu nunca tinha testado, eu amei, tá? Bom, então 2 envelopinhos, ou seja, 20 gramas de fermento biológico seco. Aproximadamente, tá, gente? 550 gramas de farinha de trigo branca. Aproximadamente por quê? Porque você vai deixar um pouquinho para você polvilhar na bancada, tá? Você não vai colocar tudo para misturar logo, não, para o seu pão não ficar duro, porque excesso de farinha deixa o pão duro, certo? Então, 550 gramas de farinha de trigo branca, tá? E 300 gramas de farinha de trigo integral, tá? 300 gramas de farinha de trigo integral, gente, você sabe que a farinha de trigo integral, ela tem um volume maior do que a farinha branca, né? Porque ela é integral, né? Ela é menos processada que a branca. Então, 300 gramas vai dar aproximadamente 2 xícaras e meia de chá de 200 ml, tá? E o fermento eu já falei. O que a gente vai fazer agora? Rapidão, nós vamos esquentar. Gente, é só para esquentar um pouquinho, amornar, né? Para ser mais precisa ainda. Porque não pode esquentar muito, não pode ficar muito quente, senão o que acontece? A gente mata o fermento, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, o leite, tá? Vou colocar o açúcar. Vou colocar o óleo. Vou colocar o sal e vou misturar isso aqui, tá? Opa, gente. Vou só amornar. Quantos minutos, Fernanda? Gente, não dá nem 2 minutos, não. Se seu forno for forte. E aqui eu misturo para dissolver o açúcar e o sal. Tá bom? Lembrando que não pode ficar muito quente. Depois eu vou passar essa misturinha aqui, gente, para a batedeira e vou misturar. Se você estiver fazendo aí na sua casa no bowl, sem batedeira, é só você passar para a bacia, tá bom? E ir acrescentando os ovos e as farinhas, tá certo? Aliás, o fermento, o ovo e as farinhas, tá bom? Bom, já eu falo sobre sovar, tá bom? E já eu falo sobre as dicas. Aqui, ó, eu fico encostando, sabe? Pra ver se já amornou. Ai, Fernanda, como é que eu sei, gente? Você tá na sua casa sem fio dedo. Pronto. Igual o iogurte. Se não queimar, bem, se estiver morninho, tá tudo certo, tá? Tem erro, não. Não pode sair fumaça, que senão aí você vai queimar seu fermento. Tá? Ó, aqui já dissolveu e eu já vou passar pra cá. Não sei não se não... Ó, não passa. Tá saindo fumaça aqui. Ê, trem. Passou do ponto, né? Esquentou um pouquinho demais. O que nós vamos fazer? Eu sei que se eu colocar esse ovo aqui, gente, esquentou assim um pouquinho demais, mas não tá fervendo. Então, se eu colocar esse ovo aqui, ele vai esfriar essa misturinha, ele não vai cozinhar. Mas se você tiver fervido a água, você tem que esperar
coloca o dedinho, entendeu? Se você conseguir ficar 10 segundos, aí você pode acrescentar o fermento, tá bom? Ó, coloquei os ovos aqui, ele já deu mais uma esfriada nesse líquido. Vou colocar o fermento. Por que você usa de envelopinho, Fernanda? Não fica mais barato comprar aquelas embalagens maiores? Com certeza, gente, mas é que eu não faço pão para vender, né? E fermento é aquela história, ele tem que estar novinho, né? Se você comprar ele há muito tempo, pode ser que ele perca o poder de ação dele, né? Ó, misturei aqui e vou colocar agora o fermento e misturar. Dá uma leve misturada, tá, gente? Não precisa dissolver todo o fermento, não. Fernanda, posso bater no liquidificador? Até pode, se você quiser, para dissolver melhor esse fermento. Eu, particularmente, sei lá, eu tenho a impressão de que vai matar meu fermento se eu colocar no liquidificador. Mas não, tem gente que bate no liquidificador, tá? Para ser mais rápido. Tá certo? Gente, já tá cheirando pão aqui, hein? Dieta! Dieta, gente. Aí, pronto. A farinha integral, eu vou colocar ela toda, tá? Ó, coloquei toda a farinha integral. Se você estiver fazendo na bacia aí na sua casa, no bowl, pode colocar ela toda, tá bom? A farinha branca é que eu não coloco toda. Eu vou deixar um pouquinho dela aqui, ó. Como vocês podem ver. Umas 50 gramas, tá, gente? 50, 100 gramas, você deixa para trás. E depois você vai acrescentando aos poucos, conforme for necessário, até desgrudar das suas mãos. Mas, ó, vou falar uma coisa muito importante. A gente tem duas etapas aqui, né? Vocês estão vendo que eu peguei o gancho. Se você tiver batedeira aí, né, que bata esse tipo de massa, pega o gancho, dou uma leve misturada aqui, só para não sujar tudo de farinha. Tá? E aí eu vou colocar para bater. Travo aqui e coloco no lento. Aqui, ó. Como é que você vai fazer? Fernanda, eu não tenho batedeira, então eu vou ter que bater isso à mão. Quanto tempo que eu fico sovando isso? Existem dois processos, esse pão aqui. O primeiro processo, você vai bater e vai colocar a massa inteira num bowl. Eu gosto de usar bowl de plástico mesmo, tá? Você vai colocar esse bowl, vai colocar nesse bowl a massa, cobrir com plástico e esperar dobrar de volume. Essa foi, né, a primeira etapa, certo? Então, não precisa estar tão soltinho da sua mão. Ele pode estar um pouquinho melequentinho. Porque assim, ó, quanto mais farinha, mais durinho vai ficar seu pão, entendeu? E às vezes a gente quer colocar tanta farinha para desgrudar totalmente da mão e o pão acaba ficando mais durinho, né? E a gente quer um pão macio. Então, nessa fase aqui, ó, que é de misturar o pão, ele não precisa estar tão desgrudando assim, tá? E aí você vai colocar aqui no bowl para crescer, para dobrar. Dobrou de volume, aí sim você vai tirar essa massa daqui. Separar em quantos pães você quiser fazer. Eu faço 3 pães, tá? Já vou falar do tamanho. E aí você modela os pães e leva para crescer novamente. Tá certo? Bom, então, quanto tempo eu preciso ficar sovando, Fernando? Na batedeira, eu deixo uns 10 minutinhos quando eu não tô com pressa, né? Porque quanto mais sovar, mais elástica vai ficar a massa. Ela vai desenvolver o glúten, né? Então, mais fofinho vai ficar o seu pão. Não é verdade? Tá bom? Bom, aqui, gente, eu vou deixar mais um pouquinho, tá? Então, você vai sovar aí durante uns 10 minutos, ou então você vai contar até 200 aí sovando, tá? E depois, o que eu gosto de fazer? Antes de colocar a massa no bowl, se você for colocar a massa para crescer no mesmo bowl que você tá amassando, tudo bem, tá? Você tira a massa, sova aqui na bancada e depois, gente, ó, eu gosto de fazer isso aqui.
Eu gosto de passar um pouquinho de óleo, como se eu estivesse untando o meu bol, tá? Para a massa crescer e não grudar, para depois eu conseguir despejar ela aqui, para eu modelar, tá? Porque se eu não fizer isso, ela vai grudar, tá certo? Bom, o que mais de dica que eu posso dar aqui? Leite morno, não é quente, tá certo? Que mais? Se tiver muito frio aí na sua cidade, ou se você estiver fazendo pão à noite, o que eu gosto sempre de fazer, mesmo estando calor aqui na minha cidade? Eu gosto de aquecer, pré-aquecer o forno um pouquinho, desligo e deixo a luz dele acesa e coloco os pães para crescerem lá dentro. E aí acelera esse processo, tá certo? Ok? Beleza, beleza, beleza? O que mais, gente? Preciso untar a forma? Quais são as formas que eu vou usar? A parte interna dela tem 25 por 11 por 5. 25 por 11 por 5. Tá bom já. Pessoal, olha aqui como é que fica a massa. Na batedeira, se você estiver fazendo à mão, assim é muito grudentinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Lá na Leila Fiore tem. Essas duas aqui são da Leila Fiore. Essa daqui eu já tinha aqui em casa, tá bom? E aí, essa massa vai me render 3 pães. Se você quiser dar uma turbinada nesse pão e quiser colocar linhaça, gergelim, chia, que mais, gente? Sabe, esse monte de coisa natureba para ficar mais nutritivo? Pode, viu? É legal, pode colocar, mas você sabe, né? Vai ficar mais caro. Se você quiser, no lugar do açúcar, usar demerara, também pode. Fernanda, mas então qual é a função do açúcar no pão? Posso usar sem? Você pode usar sem o açúcar, mas aí você precisa diminuir o sal, tá? Que senão vai ficar muito salgado, tá bom? Porque a gente sabe que o açúcar e o sal, eles se equilibram, né? Tá bom? Bom, qual que é a função do açúcar no pão? Ele ajuda a crescer, mesmo no caso do bolo, tá bom? Bom, ó, veja bem, gente. Essa massa aqui, ela vai render aproximadamente aí 1,5 kg, tá? Aproximadamente, tá bom? E aí, o que eu sempre faço antes de colocar a massa na bancada, né? Fernanda, eu posso fazer isso dentro do bowl já que eu tô fazendo? Pode, gente. Pode fazer no bowl também, tá? Eu só vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu acho melhor acertar a farinha depois, tá? Não colocar toda a farinha que pede na receita. Tá certo? Principalmente se você estiver fazendo pão aí com a batedeira ou com a masseira. Tá bom? Ó, aqui na colher a massa ainda está muito pegajosa. E de fato ela está, tá? Mas o ideal é você colocar ela para crescer num primeiro momento, ela sim. Não colocar muito soltando da mão. Porque a gente ainda vai abrir essa massa, tá? Aqui, ó, eu tô tirando toda a massa para não perder nada, mas a gente sabe que sempre dá uma perdidinha, né? E eu não quero colocar a mão aqui dentro, mas vai lá, bora lá. E aí, gente, ó, minha bancada tá enfarinhada aqui. E aí eu venho. Eu tô com a luva. Você não precisa usar luva aí na sua casa. Se você tiver a unha curtinha, sem pintar, né? Eu tô com a minha unha pintada, gente. Então, por favor, né? Nem poderia se eu estivesse vendendo. Porque o ideal é você não pintar as unhas, né? Manter ela bem feita, cortadinha, curtinha, para você vender produto alimentício. Mas
Neste caso, eu estou usando luva, tá? Ó, está vendo? Aqui ainda tá grudando, então eu coloco aqui na bancada para não grudar, tá? Ó. Olha aqui que delícia, gente. Aqui, ele é uma massa que cresce muito rápida. Aí eu viro e faço assim e reservo essa farinha que eu pesei para fazer o pão, certo? Venho aqui e coloco aqui, tá? O que eu vou usar agora aqui para fazer como se fosse uma estufa? Eu pego um plástico desses saquinhos de porção mesmo, cubro com um paninho de preferência úmido, tá? Venho aqui, cubro e posso deixar perto do forno, que tá quentinho, tá? Esse vaporzinho, né? E aí ele vai crescer mais rapidamente, tá? Aqui, ó, eu já limpo a bancada para fazer o pão. Tá certo, ó. Aí, isso aqui eu vou jogar fora, né? Obviamente. E deixo minha bancada aqui prontinha para quando eu for abrir o pão. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o pão que está assando aqui para ver se vai dar para tirar e para mostrar para vocês como é que ficou. Então aqui eu vou dar uma higienizada aqui, galerinha, só para manter, né, a bancada limpinha. É claro que você tem que ficar atenta de não acender o forno e colocar a massa no forno muito quente, derreter bol. Eu já coloquei massa para crescer dentro do forno, gente, e esqueci ligado, entendeu? E derreteu o bol, foi o maior regalo. Nossa, Deus o livre, tá? Bom, você vai dividir essa massa aqui em 3 pães de 500 gramas aproximadamente, tá? A massa crua e depois abrir, tá certo? Fernanda, eu preciso passar alguma coisa no pão para ele dourar? Gente, eu não passo nada no pão para ele dourar, não. Eu tenho impressão que, pelo menos não nesse, quando eu faço pãozinho de batata, quando eu faço enroladinho, né? Eu até gosto de passar para ficar douradinho. Mas quando eu faço esse tipo de pão, eu não passo nada, porque eu acho que quando a gente passa alguma coisa antes de assar, depois que ele esfria, eu tenho uma impressão que dá uma enrugada, sabe? E eu prefiro ele assim, tá? Outra coisa também, assar em forno a 180, 200 graus. Quanto tempo, Fernanda? Isso depende do seu forno aí, depende do tamanho das formas, depende do tamanho do pão que você vai fazer, né? Esse pão aqui, você pode fazer ele recheado, você pode fazer ele... Tá quase, viu, gente? Eu acho que eu vou dar uma acelerada nele aqui. E eu vou mostrar para vocês também, inclusive, que apesar do meu forno elétrico, esse aqui, ser elétrico, tá? E ter a turbina, ou seja, né? Teoricamente ele deveria assar uniformemente, a parte que fica atrás assa antes, doura antes da parte que tá aqui na frente. Tá bom? Então, assim, por isso que eu falo para vocês, é muito variável, vocês têm que aprender a conhecer o forno de vocês. Gente, ó, essa parte aqui era a parte que estava perto da turbina, certo? E essa parte aqui, ó, é a parte que estava perto da porta. Se eu não tivesse com tanta pressa agora para mostrar esse pão para vocês, o que eu ia fazer? Eu ia virar a bundinha dele para lá, entendeu? Para ficar douradinho. Mas eu sei que esse pão já está assado, tá certo? Eu já sei que ele está assado. Deixa eu só ver se eu não tenho que virar esse aqui. Ó, esse aqui eu vou virar. Gente, hoje vai ter pão aqui, hein? Acho que hoje eu vou vender uns pães. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó, tá mais moreninho ainda. Acho que eu vou cortar esse. Ui, pra mostrar pra vocês. Vocês viram que eu já tirei, vou voltar ele pro forno, tá tudo certo, tá, gente? Ó, vou voltar esse aqui. Virei. E agora eu vou desenformar esse aqui, tá? Porque eu sou dessas. Fernanda, você unta as formas? Nem precisa, mas eu unto. Não preciso untar a forma, mas eu gosto de untar porque
Eu sou viciada no tal desmoldante, gente. Ó, se esse pão estivesse um pouquinho mais friozinho, eu nem passaria essa espátula aqui, tá? Porque eu sei que ele sairia tranquilamente. Mas como ele tá muito quente, e eu não aconselho vocês a fazerem isso aí na casa de vocês, já tá solto. MacGyver em ação, gente. A feira é a MacGyver em ação. Caceta. E aí, gente, vocês viram a diferença do forno? Como é tenso, né? Ó. Então, mesmo no forno elétrico também dá essa diferença, tá? E vocês viram que não deformou o pão, o forno mais quente e tal, mas isso acontece com o bolo. Tem que tomar cuidado, pode deformar o seu bolo, né? Às vezes vocês falam assim, ai, o meu bolo ficou assim, né? Pode ser forno quente, tá certo? Aqui vocês viram? Já cresceu um pouquinho, ó, do tanto que eu tinha colocado. Olha isso aqui, gente, já cresceu, é rápido. E se ele tivesse dentro do forno, só que ele tem que ficar até aqui em cima. E se ele tivesse dentro do forno, ele já teria crescido e a gente já teria aberto essa massa, tá bom? Mas de qualquer forma, gente, eu vou fazer isso pra vocês. Gente, ó, cortando a bundinha do pão. Tem gente que gosta da bundinha. Eu só gosto dessa bundinha aqui, desse pão. Eu não gosto de bundinha de pão comprado. Ó, saindo fumaça. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês isso aqui, gente. Olha isso aqui. Claro, tá quente, né? Mas ele frio, ele é macio também. Ó. Vocês têm noção disso aqui? Ó. Maciozinho. Tá? Parece até que foi pão cilindrado, né? Mas não foi. Viu, ó? Gente, fala sério. Isso aqui vai ser sucesso de vendas aí, tá? Vou deixar aqui do lado. E antes da gente finalizar, tem que até fazer um cafezinho novo, né, galerinha? A gente comer um pãozinho. E antes da gente finalizar, mesmo ainda faltando crescer um pouquinho aqui, eu vou abrir para mostrar para vocês, tá? Lembrando, gente, que eu quero essa massa aqui, que ela tenha crescido o dobro para você modelar os pães, tá? Ela tinha que estar aqui em cima, mas eu vou modelar aqui mesmo assim. O que eu faço? Ó, tô sem luva, né? Agora, a primeira etapa eu fiz com luva. Ó, por que eu coloco o óleo? Para não grudar, tá bom? Deixa eu usar a luva, vai. Porque senão depois vai aparecer minha mão com esmalte, né, gente? Aí não rola. É muito feio, tá? Bom, e tá grande também. Aqui, ó, se eu for mexer na massa, ela ainda tá grudando um pouquinho, gente. Mas o que você puder para colocar menos farinha possível, melhor, tá? E aí, se você for igual eu, o que você tem que fazer, pelo amor de Deus? Pegar uma balança, né? Ó, eu uso até esse saquinho aqui. E aí, gente, eu vou dividir em 3, tá? Vai dar aqui pão de aproximadamente 500 gramas. Sempre onde eu vou colocar a massa, eu tenho que colocar a farinha para não grudar, tá? Eu tô usando esse cortador de massa aqui, mas vocês podem usar a faca mesmo. Aí você pesa, gente, para ficar o pão todo igualzinho, bonitinho, né? Senão não fica legal, né? Principalmente se você for vender. E ó, essa receita aqui você pode fazer mini pãozinho também, gente. Pessoal, como é que a gente faz para abrir a massa do pão? Não precisa de cilindro, eu não uso cilindro, tá? Porque eu não tenho. Mas eu uso um rolo. Se você não tiver rolo,
Eu uso um rolo muito do sem vergonha. Que esse rolo aqui é o ó do Borogodó. Inclusive, se você não tiver rolo aí, você pega uma garrafa, gente. Vocês pegam aí, sabe, alguma coisa assim, tá? Veja bem, eu gosto de fazer o pão mais ou menos do comprimento da forma, né? Mais ou menos do tamanho do comprimento da forma, mas eu não fico medindo não, gente. O que eu faço, ó? Abri um pouquinho, eu dobro, tá vendo? Enrolo, ó. Tá? Não tem segredo. Esse pão que vocês estão vendo aqui, ele foi feito assim. E aí eu venho e... Opa! Daqui a pouco eu mostro pra vocês a forma, tá? E aí, vou fazendo isso com os outros, tá? Esse pão aqui, galerinha, ele vai ter que dobrar de tamanho para depois a gente levar para assar, tá? Como eu tô com pressa, olha aqui a dica. Se você tem um forno, né, ou então um fogão mesmo, tá? Aí da sua casa, o que você vai fazer? Coloca aí. O forno tá muito quente, não dá para colocar o pão dentro do forno. Ó, cobri. Coloquei o pano, tá? E aqui você ainda pode dar, ó, uma abertinha. É porque a minha... Aí, tá um pouquinho aberto o meu forno. Que aí ele vai esfriar e vai crescer, tá certo? Olha o tantinho de farinha que sobrou aqui. Por isso que eu falo pra vocês que é aproximadamente 550 gramas.